Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Márcio Siqueira, seu psicólogo aqui. Vamos hoje falar então sobre autoestima, mas principalmente autorrespeito. Não dá para a gente falar sobre autoestima sem antes falar sobre autorrespeito, seria uma loucura. Por quê? Porque o amor ele cresce, é uma planta que só cresce no jardim do respeito. O amor é uma planta que só cresce no jardim do respeito. Onde não há respeito, não há amor. Um filho que perde o respeito pelos pais é porque já não existe amor. O respeito ele precede o amor. Então, se você quer que seus filhos te amem, primeiro eles terão que te respeitar. Se você quer que no seu casamento exista amor, primeiro terá que haver respeito. E na sua relação com você mesmo, com você mesma, é a mesma coisa. Antes de haver auto-amor, autoestima positiva, primeiro será necessário que haja respeito. Sem respeito não haverá amor. Tudo bem? Espero que isso esteja fazendo sentido para você. Já deixa o like aí. E aí, não sei se você já sabia disso, mas escreve aí para mim nos comentários. Sem respeito não existe amor. Se postar nas redes sociais, marca a gente lá. psicólogo.marciosiqueira. Então, vamos fazer um levantamento aqui. Você leva a sério as coisas que você diz para você mesmo? Ou as promessas que você faz para você mesma não significam absolutamente nada? Segunda-feira eu vou começar aquela academia. Há quanto tempo você faz essa promessa para você? Agora o meu regime vai. Há quanto tempo você está fazendo essa promessa para você? E você não está cumprindo? Vou terminar de ler esse livro. O seu cérebro ele chega num ponto que ele passa a não acreditar mais em você. Você fala, vou economizar dinheiro. Mas você já fez tantas promessas pra você, mas tantas promessas, que o cérebro fala, para de bobeira, cara. Você fala que vai acordar às 4, mas você não consegue acordar às 4. Você fala que você vai fazer isso, mas você não consegue, você não tem força, você não tem entusiasmo, você não tem energia, você está mentindo. Então, o cérebro ele passa a desacreditar nas suas promessas. O seu cérebro passa a não te respeitar mais. Você não se respeita. Não há um autorrespeito. E se não há um autorrespeito, é uma ilusão falar da ideia de autoestima. Autoestima, autoestima. Autoestima, gente, não é o gato olhar no espelho e ver um leão. Isso é transtorno de imagem. Se um gato se olha no espelho e vê um leão, é transtorno de imagem, tem que ir pro psiquiatra, tomar um remedinho. Porque não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Por que não é esse o caminho? A autoestima é o gato se olhar no espelho e ver que ele é um gato. E tá tudo bem ser um gato. E tá tudo bem ser um gato. Quais são as vantagens de ser um gato? Quais são as desvantagens? Não é negar a realidade. A autoestima não é você se achar feio e ficar falando eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou maravilhoso, eu sou um gato. Isso não é autoestima, gente. Você ficar tentando se convencer de uma coisa que você não acredita. Se eu pergunto para você assim, você cozinha bem? Numa fração de segundo, seu cérebro fez toda uma varredura no seu histórico. Nessa varredura que ele fez no seu histórico, ele observou o que as pessoas falaram para você, observou o que você pensa a respeito do que é ser um bom cozinheiro, uma boa cozinheira, e nessa fração de segundo ele chegou a uma conclusão, sim ou não, numa fração de segundo. Então, o que define se você se sente capaz ou não para fazer uma tarefa é o seu histórico, é o seu track record, é o que você fez. Então, quando a gente fala sobre autoestima, tem a ver com a sua capacidade de você, da, da maneira com a qual você se relaciona com você. Todo mundo tem autoestima. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, mas todo mundo tem autoestima. Alto com U, que é a sua estima por você mesmo. Ela pode ser alta com L ou ela pode ser baixa. Se ela é baixa, ela é chamada de baixa autoestima. E se ela é alta, é uma alta autoestima. Para não ficar muito repetitivo, vai falar que é uma autoestima positiva. Autoestima positiva, autoestima negativa. Mas é a percepção que você tem por você mesmo. Agora, não adianta eu falar que eu sou o melhor motorista que tem no Brasil. Sendo que é mentira. Isso não é autoestima. Eu estou descolando da realidade. Eu estou criando um papel, uma fantasia que só existe na minha cabeça.
Não adianta eu achar que eu sou um cozinheiro 5 estrelas quando eu não sou. Eu tenho que entender a realidade. Significa que eu não possa ser um cozinheiro de 5 estrelas? Não, eu posso chegar a ser um cozinheiro de 5 estrelas, desde que eu dedique tempo e energia. Então, na medida que eu dedico tempo e energia para uma tarefa, essa tarefa ela vai ganhando novos contornos, porque eu vou desenvolvendo novas habilidades, eu vou melhorando, e as pessoas vão dizer: "Nossa, você está cozinhando bem, foi muito boa essa farofa aqui, hein? Isso aqui que você fez ficou muito gostoso, hein? Isso aqui que você fez deu certo, hein? Isso aqui que você fez ficou legal, hein?" Então, isso vai fazendo com que eu passe a acreditar, através do resultado que os outros estão dizendo, através do resultado que eu estou percebendo, a minha percepção de progresso, ela está aumentando. Ou seja, eu estou percebendo o progresso, eu estou vendo o progresso, eu estou vendo que de fato as coisas estão acontecendo, estão melhorando. Como de fato as coisas estão acontecendo e estão melhorando, eu passo a acreditar que eu sou capaz de ser um bom cozinheiro. Mas eu só passei a acreditar que eu sou capaz de ser um bom cozinheiro quando eu comecei a andar nesse caminho. Então eu comecei a me respeitar, porque é uma falta de respeito comigo mesmo falar que eu sou um ótimo cozinheiro, sabendo que eu não sou um bom cozinheiro. O cérebro fala: "Tá mentindo de novo, Joãozinho? Tá mentindo? Tá de palhaçada comigo?" Então esse negócio de você ficar na frente do espelho: "Você é lindo, você é maravilhoso, você é o melhor, vamos atrair coisas boas." Gente, fica aí atraindo coisa boa e não levanta da cama e não vá tomar boas decisões pra você ver se você vai ficar atraindo coisa boa. Não vai. Eu vou atrair. Tudo que é meu vai vir até mim. O dinheiro vai chegar caindo, sim, sim, salabim. Não é assim, gente. Você tem que ser muito inocente para acreditar nessas coisas. E tem gente hoje que acredita nisso. Que se ele ficar atraindo dinheiro, dancinha para atrair dinheiro. Ô, gente, fica fazendo dancinha para atrair dinheiro e não decida empreender, trabalhar, ralar, iniciar um negócio, fazer alguma coisa acontecer. Nem que seja jogar na Mega Sena, mas alguma coisa você tem que fazer. Do contrário, meu amigo, você ficar esperando o dinheiro cair em cima de você, tem que ter muita fé. Então, autorrespeito e autoestima vão andar juntos. Autorrespeito e autoestima vão andar juntos. Como que eu faço para aumentar a minha autoestima? Aumento meu autorrespeito. Como que eu faço para aumentar meu autorrespeito? Começo a cumprir o que eu estou dizendo que eu vou fazer. A partir do momento que eu começo a cumprir o que eu disse que eu ia fazer, o meu autorrespeito vai começar a subir. Porque o cérebro vai falar: não, esse cara é sério. Esse cara falou que ia levantar às 6 da manhã, levantou às 6 da manhã. Essa pessoa falou que fazia uma caminhada, fez uma caminhada. Essa pessoa falou que ia aprender a cozinhar e de fato está aprendendo a cozinhar. É sério, é uma pessoa séria, é uma pessoa que se leva a sério. Então você começa a criar uma memória, mesmo que ninguém veja, ninguém sabe, ninguém está percebendo, ninguém está notando, mas você está percebendo a sua percepção de progresso. Você consegue olhar para você mesma, para suas tarefas, para o seu trabalho e você vê que você está melhorando. Quer saber se está melhorando ou não? Deixa eu te perguntar. Você trocaria a sua vida hoje pela sua vida de um ano atrás? Você trocaria a sua vida de hoje pela sua vida de um ano atrás? De 5 anos atrás, você trocaria a vida de hoje pela vida de 5 anos atrás? Talvez a menos que você tenha perdido alguém, vamos imaginar que você tinha um pai, uma mãe, um filho, um ano passado ou 5 anos atrás, e agora você perdeu essa pessoa. Talvez, a menos que você tenha lidado com uma tragédia como essa, mas é provável que a sua resposta seja não. Você não trocaria a sua vida de hoje pela sua vida de 5 anos atrás. Porque a sua vida de hoje está melhor do que a sua vida de 5 anos atrás. O nome disso é progresso. Só que a gente está tão acostumado à crítica, à autocrítica, ao espancamento mental, a estar o tempo inteiro se cobrando, se exigindo, se xingando, se condenando, fazendo todo esse movimento que a gente não nota. Mas se você não quer voltar para a sua vida de um ano atrás, significa que a sua vida hoje está muito melhor do que era a sua vida há um ano atrás. Por que cargas d'água, então, não reconhecer isso? Então, comece a perceber a sua melhora. Comece a avaliar onde você estava 6 meses atrás e onde você está agora. Ah, mas eu melhorei pouquinha coisa, mas melhorou, cabeça de bagre. É melhor do que você ter piorado. Ah, mas eu ganhei R$ 50 a mais. É melhor do que 50 a menos. 50 a mais é melhor do que 50 a menos. Um passo à frente é muito melhor do que 2 passos atrás.
Entende? Então comece a aprender a celebrar suas vitórias, porque se você não aprender a celebrar suas vitórias, a sua percepção de progresso, você vai dos dois um, ou vai trabalhar a vida inteira, fazer tudo, conquistar tudo e ter sempre a sensação que não tem nada. E tem gente que assim conquista o mundo inteiro e tem a sensação sempre de que é um impostor, de que não chegou em lugar nenhum e que não merece nada. E por que essa pessoa tem essa sensação? Porque essa pessoa não sabe observar suas vitórias. Ele está sempre observando o que não tem. Tem gente que tem um jato particular e se acha pobre, porque ele se compara com as pessoas que têm um jatinho 2 vezes maior que o dele. E ele se acha pobre e miserável, mesmo tendo um jato. Por que um desgraçado se acha pobre tendo um jato? Porque ele está sempre se comparando com um cara que tem 2 jatos, ele tem um iate, mas ele quer se comparar com um cara que tem 3 iates. Aí não vai, meu amigo. Às vezes a vida tá uma merda, e se a minha vida tá uma merda, porque a gente insiste em querer comparar nossa vida com a vida de outras pessoas que estão 10 vezes acima da gente. Aí claro que você vai estar sempre perdendo. Você vai sair perdendo. Toda vez que você fizer esse cálculo, você vai perder. Então, às vezes, seu casamento não é ruim, às vezes é você que está passando horas demais na rede social. Às vezes você não é feio, às vezes você só passa tempo demais vendo aquela influencer. E aí, comparado com a influencer que tem 1000 procedimentos, mais 1000 filtros que ela usa no Instagram, é claro que você vai parecer a bruxa do 71. Por que você parece a bruxa do 71? Porque ela tem 1000 filtros e tem 1000 esteticistas cuidando dela. Aí é claro que você vai perder. Às vezes sua casa não é feia, às vezes é porque você quer comparar com a casa do Cristiano Ronaldo de 200 milhões. Pô, comparado com uma casa de 200 milhões, qual que é a casa que não é feia? Qual que é a casa que não é feia comparado com a casa de 200 milhões? Entendeu? Então a gente tá perdendo a noção da realidade. Perdendo a noção da realidade. Tem gente ganhando 10 conto por mês e se sentindo um mendigo porque ele está comparando com outras pessoas. Se olha uma criança hoje em dia, ou se olha o jovem, o sonho do jovem hoje não é ter um carro popular, um carro básico. Não, o sonho dele é ter uma Maserati, o sonho é ter uma Ferrari. Ele acha que só vale a pena ter um carro se ele tiver uma Lamborghini, porque ele cresceu assistindo essas coisas nas redes sociais. Então ele passa a achar que é normal uma pessoa ter uma casa com um iate, com um avião, com um Lamborghini, com 5 piscinas, quadra de tênis, e ele acha que isso é o mínimo para a vida. E quando ele não alcança esse mínimo, ele se frustra, ele se fecha dentro do seu quarto. Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido para você? Deixa o like. Deixa o like, deixa o comentário, fala aqui para mim o que você pensa sobre isso. Não está inscrito no canal? Se inscreve, né, meu amigo? Você sabe que o meu salário é pago assim, quando você se inscreve no canal, quando você comenta e quando você compartilha. Então me ajude a comprar meu jatinho. Então, voltando aqui, perdão. Como que a gente faz então para mudar esse processo? A gente muda esse processo na medida que a gente vai criando esse track record, que a gente vai criando uma memória que vai fazendo com que a gente se veja como uma pessoa confiável. E para mim, me ver como uma pessoa confiável, é necessário que eu leve a sério que eu faça o que eu digo. Então eu preciso começar pelo que é ridiculamente fácil. Comece pelo ridiculamente fácil. Não faça como Chaves. Ah, mas essa é muito fácil, manda uma mais difícil. Não, comece pelo ridiculamente fácil. O que é o ridiculamente fácil? Ah, eu tenho condições de passar 2 horas na academia. Então não prometa passar 2 horas. Prometa passar 20 minutos. Pô, mas 20 minutos? 20 minutos é muito fácil. Né? É por isso que você tem que fazer. Porque você tem que ir, seu cérebro falar, nó, ele falou que ia passar 20 minutos e passou 20 minutos. Muito bom. Aí você vai no outro dia também. Aí você vai no outro dia também. Você vai no outro dia também. Quando ir 20 minutos se tornou uma coisa automática para você, tá mole, tá fácil, aí você aumenta para 30, 40, 1 hora. Aí, beleza, o hábito está implantado. Depois que o hábito está implantado, meu amigo, você pode sentar o bambu. Primeiro a gente tem uma coisa chamada frequência, depois a gente entra com uma coisa chamada excelência. Frequência não vem antes de excelência. Aliás, excelência não vem antes de frequência. Primeiro você faz. A frequência se tornou fácil? Tornou. Agora vamos trabalhar a excelência? Vou melhorar, processo, tal. Mas primeiro é o ato de ir. Eu atendi uma pessoa
no consultório, um engenheiro que ele fez uma promessa. A promessa dele é que ele tinha um grupo de corrida que eles ai, 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 bicho, que eles iam correr 365 dias no ano. Claro que não deu certo. É claro que ninguém do grupo fez, bicho, porque eles não tinham frequência para isso. Eu falei, meu amigo, talvez não seja melhor se você prometer para você mesmo que você vai correr 2 vezes por semana. Se você promete que você vai correr 2 vezes por semana e corre três, seu cérebro fala: alcançamos 50% a mais da meta. A meta era dois, fizemos três. Palmas. Agora, se você promete que você vai correr 5 e corre 4, o cérebro, fracassado, fracassado. Por quê? Porque você falou que ia 5 e chegou em 4. Mas 4 é mais do que 3. Mas o cérebro, meu amigo, respeito, respeito, respeito. Então vamos se respeitar. Então não prometa coisas que não sejam fáceis. Prometa coisas que sejam simples, prometa coisas que sejam bobas, prometa coisas que você possa cumprir. O livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer: é melhor que não prometas do que prometas e não cumpra. Não faça que sua boca não te leve a pecar. Não seja precipitado em fazer um voto diante de Deus. Nem Deus aceita isso. Por que você faria com que Deus. Como é que diz o texto? Por que você faria com que Deus se irritasse com o que você diz e destruísse as obras de suas mãos? Nem Deus aceita isso, essa falta de respeito. Deus não está te pedindo você prometer nada. Mas se você prometeu, meu amigo, agora você vai ter que trabalhar para cumprir. É melhor que você não prometa do que você prometa e não cumpra. Então leve a sério o que você diz. Leve a sério o que você diz. Se honre, se respeite. Faça promessas desse tamanhozinho aqui. Cumpriu? Ficou fácil essa promessinha aqui? Faz uma promessa aqui. Ficou fácil? Uma promessa aqui. Ficou fácil? Uma promessa aqui. Ficou fácil? Uma promessa aqui. E aí você vai dilatando esse processo, tá? A gente vai crescendo na medida que a gente vai conseguindo fazer mais coisas. Tá fazendo sentido para você o que eu estou dizendo aqui, sim ou não? Então, esse é o grande processo da vida. Fazer e melhorar, fazer e melhorar, fazer e melhorar, fazer e melhorar. Então eu começo a desenvolver um autorrespeito. E aí eu começo a me olhar de uma forma positiva. Eu sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa que leva a sério o que eu falo, eu sou uma pessoa que cuida da minha saúde. Não dá para você ter autoestima se você não cuida da sua saúde. Não tem autoestima se você não cuida da sua saúde. Como assim? Meu amigo, se você não está cuidando de você, que é o básico, que mané autoestima? Ah, eu sou lindo, sou maravilhoso. Meu amigo, se você fosse lindo, maravilhoso, você estava se cuidando. A gente só não cuida daquilo que não tem valor. Tudo que tem valor na vida a gente cuida. Tudo que a gente dá valor na vida a gente cuida. Então não dá para ter autoestima sem ter autocuidado. Então você sai trabalhando igual um maluco, para cima e para baixo, igual um dragão trabalhando. E aí você vai se exaurindo, vai se cansando. Você não tem tempo para passar um creme nas pernas, tá com as pernas tudo russa. Não tem tempo para fazer uma sobrancelha, para se cuidar do jeito que você se cuida, que eu não sei bem qual que é. Cada um tem um jeito. Mas a gente precisa de ter tempo pra gente mesmo, para se cuidar. Não dá para falar de autoestima sem falar sobre autorrespeito. É assim, pensa num cavalo. Te deu um cavalo. O cavalo custa US$ 1 milhão. Você tem que cuidar desse cavalo por um ano. Você cuidaria bem desse cavalo? Você deixaria esse cavalo comer qualquer coisa? Você deixaria esse cavalo dormir em qualquer lugar? Deixaria esse cavalo beber? Deixaria esse cavalo estar em qualquer lugar? Não, você cuidaria desse cavalo, que é o cavalo de US$ 1 milhão. Quem vale mais, o cavalo ou você? Ah, o cavalo de 1 milhão. Tá, mas meu amigo, você só pode usufruir do cavalo de 1 milhão se você estiver vivo. Sem sua vida, você não tem como usufruir o cavalo de 1 milhão. Então, cuide de você como você cuidaria de uma coisa valiosa. Como que você cuidaria de uma coisa valiosa? Alimentando bem, cuidando, zelando. Então faça o mesmo por você. Faça o mesmo por você. Ah, mas isso é egoísmo. Gente, a autoestima ela pode se tornar uma autoidolatria mesmo. Em que o indivíduo comece a achar, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu só eu que sei fazer, ninguém faz tão bem quanto eu sou o tal, eu faço e aconteço.
pode se tornar uma autoidolatria. É realmente um perigo. Mas apesar de ser um perigo, é assim, existe o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Se você não se cuida, alguém vai ter que cuidar de você. Se você não cuida da sua saúde, seus filhos vão ter que parar a vida deles para cuidar de você. Seu marido vai ter que parar. Alguém vai ter que parar a vida para vir cuidar de você. Você acha justo com os outros que eles parem a vida para cuidar de você? Será que é justo com eles? Então se cuide. Se cuide. Porque se você não se cuida, você abre portas para que outras pessoas tenham que cuidar de você. E não é justo. Então, eu vou me cuidar. Não é porque eu sou, o centro do universo. É porque se eu não me cuido, eu não tenho como cuidar de outras pessoas. Se eu não me cuido, eu não tenho como servir a Deus. Se eu não me cuido, eu não tenho como servir minha família. Se eu não me cuido, eu não tenho como servir minha vizinhança. Se eu não me cuido, eu não tenho como servir meu país. Então eu tenho que me cuidar. É uma obrigação. Me cuidar é uma obrigação diante de Deus. É uma obrigação diante da minha família. É uma obrigação diante da sociedade que eu estou. Então é uma obrigação eu me cuidar. Porque se eu não me cuido, eu não tenho, eu vou precisar que alguém cuide de mim. Porque eu não estou me cuidando. Tá entendendo o que eu estou dizendo aqui? Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa o like. Fala para mim se você já tinha pensado sobre isso. Algum momento você já ouviu algum psicólogo falando isso para você? Então, fala aqui para mim nos comentários. Manda isso aqui lá no grupo da igreja. Manda lá no grupo da igreja, lá, mas volta aqui pro vídeo, tá bom? Volta aqui pro vídeo. Então, comece pelo ridiculamente fácil, faça o básico, vá repetindo o básico e você vai crescendo dentro desse processo. Cuidado, por fim eu quero falar para você a última coisa. Cuidado com o que você diz para você mesmo. Cuidado com o que você diz para você mesmo. Quando seu amigo erra, quando sua amiga erra, como que você trata ela? Você fala, sua burra, sua sonsa, idiota, imbecil. É assim que você fala com ela? Não, você tem paciência. Você tem paciência com ela e não tem paciência com você? Você se xinga, mas com a sua amiga não. Você fala, não, minha amiga é assim mesmo e tal. Você é super paciente com os outros, mas não tem paciência com você? Que é isso? Que diálogo, esse diálogo tá meio estranho, você não acha? Tá meio estranho isso aí. Como Deus te trata quando você falha? Essa é a pergunta mestra. Como Deus te trata quando você erra, quando você peca, quando você comete um erro? Como Deus te trata? Com paciência? Com carinho? Ele tenta de todas as formas fazer com que você volte novamente para o eixo? Ou ele fica te condenando? Você é um burro, você é um imbecil, idiota. Ele grita com você? Ele é assim que ele age? Ou ele vai te atraindo com cordas de amor, fazendo filho, vai, não peques mais. E claro que também tem uma mudança aí envolvida, mas tem um respeito. Você já viu Deus sendo desrespeitoso com seus filhos? Olha como Jesus tratava os pecadores. Olha como Jesus tratava os pecadores. Ah, essa pessoa aí é adúltera. Como que ele falava? É adúltera mesmo. Não, ele não agia assim. Ele não agia assim. Ah, essa pessoa é publicano, ladrão. Não. Ele ia lá, jantava com as pessoas. Então, se Jesus tratava assim as pessoas que falhavam, eu não tenho o direito de me tratar de uma maneira diferente da que Deus me trataria. Por isso que eu gosto do cristianismo. E por isso que eu acho que, assim, ele é importantíssimo para a saúde mental das pessoas. Acho importantíssimo para a saúde mental das pessoas. Se eu olho como Deus me trata e eu replico isso no meu relacionamento comigo, no meu relacionamento com meu filho, com minha esposa, com meus pais, eu tenho aqui uma base segura para um relacionamento verdadeiramente saudável. E um relacionamento verdadeiramente saudável não é olhar as pessoas de baixo para cima como se todo mundo fosse superior a mim. E também não é olhar as pessoas de cima para baixo como se eu fosse superior a todas elas, mas é olhar olho, olho no olho, com respeito, com admiração. Mas é isso, respeito e admiração, sem idolatria e sem sentimento de superioridade. Então, dessa forma, a gente desenvolve um autorrespeito quando a gente cuida do que a gente fala conosco, quando a gente cuida das promessas que a gente faz promessas menores, segue essas pequenas promessas e
aprende a aplaudir essas pequenas promessas. São as pequenas coisas que, feitas regularmente, vão nos fazer chegar aonde nós jamais conseguiríamos chegar de uma outra forma. Faz sentido para você? Então nós finalizamos por aqui o nosso vídeo. Mais uma vez, deixa o like, envia o vídeo, diz para mim se você já tinha pensado sobre isso. Estamos também lá no Instagram, psicólogo.marciqueira. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Fui!